oração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então, esta é a característica daqueles que vivem à sombra, daqueles que persistem dia após dia, ano após ano, tentando agradar este Deus, fazendo trabalhos na igreja, participando dos cultos, vivendo uma vida dúbia, vivendo um sentido de tentar aplacar a sua culpa e a ira e o pecado que se comete diante deste Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados. E aí o Senhor apresenta para nós aquilo que Ele não vai aceitar. É interessante, meus queridos, quando nós conversamos com algumas pessoas, e muitas vezes elas começam a reclamar do próprio Deus, ou da própria igreja, ou de quem quer que seja, porque Deus não está ouvindo a sua oração, porque Ele tem orado muito. E nós vimos lá no texto de Isaías que eles podem orar e orar muito, mas estas orações não serão ouvidas. Então é necessário se aproximar deste Deus. E de que forma? Com um coração sincero. Mas nós vamos voltar então lá para o texto, lá de Hebreus capítulo 10. E vamos aprender algumas coisas para nós caminharmos e vermos uma vida transformada, uma forma transformada, como nós podemos realmente ter um coração sincero diante deste Deus. Olha só, no verso 3, ele nos relata por que a lei manda que os sacrifícios e as ofertas fossem apresentadas a Deus. E ele dá a resposta aqui, para que vocês lembrem dos pecados de vocês. Então, esta forma, quando nós tentamos, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, de nos aproximarmos deste Deus, nós sempre vamos sentir esta culpa, colocada aqui no texto, porque estamos sempre nos lembrando dos nossos pecados. Caminhamos até certo ponto de forma boa, caminhamos, fazemos algo para Deus, acordamos numa alegria enorme, louvamos a este Deus, passamos um tempo desta forma, mas de repente vem o sentimento de culpa, porque nós estamos tentando fazer na nossa própria força. Então a lei, ela veio para mostrar isso para você e para mim. Não é na sua própria força, não é na sua intelectualidade, não é naquilo que você tem, não é naquilo que você faz. E a gente precisa entender isso. E aí ele segue. Olha só que fantástico este livro de Hebreus para nós, que vai dizer assim, verso 5: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, citando aqui o Salmo 40, tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse, estou aqui. Ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Destaco aqui para nós, estou aqui. Esta é a forma. Senhor Jesus, como diz lá o texto lá de Efésios capítulo 5, verso 1, sede imitadores de Deus. Quando muitas vezes nós queremos desassociar esta situação, meus queridos irmãos, de Deus. Deus é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Então eu fico aqui na minha imperfeição, e Ele que trabalha, como é o texto. Então o Senhor se coloca no mundo para
pagar este preço dos nossos pecados, para tirar a nossa culpa. Mas o Senhor tem uma atitude de obediência. Por isso que o texto lá de Filipenses capítulo 2 vai tratar muito bem a questão da humilhação do Senhor Jesus. E ele vai remeter a você, a mim, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de se humilhar. Esta é a postura que nós temos para nós conseguirmos entender para termos um coração sincero, para nos aproximar deste Deus e não ser por Ele aí travado e ser rejeitado por este Deus. Nós precisamos entender o que este texto, o autor aos Hebreus está falando. Quando o Senhor se coloca, ofertas o Senhor não está requerendo, o sacrifício, o culto que eu estou prestando, o Senhor não está querendo e requerendo, porque eu estou tentando fazer na minha própria força. Estou na minha sombra, na minha cópia, tentando dia após dia, ano após ano, me aproximar deste Deus, e não tenho tido um resultado aí, pelo menos perene, constante. Tem sido altos e baixos na minha vida, e eu preciso reverter isso na minha vida espiritual. Então, por isso que o Senhor Jesus se coloca nesta postura de obediência, de humildade. Eu estou aqui, e nesta noite, você precisa se colocar desta forma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui, Senhor. Não é na minha própria força. Eu já tentei. Já tentei te apresentar os meus sacrifícios. Sacrifício é sacrifício, aquilo que é pesado para mim. Eu tento fazer por mim mesmo, mas não tenho conseguido. Ora consigo, estou muito bem, ora estou lá embaixo, não estou conseguindo. Então é importante que você primeiro, você se coloque diante deste Senhor e diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí nós vamos seguir, meus queridos irmãos, para um texto que ele cita lá no profeta Jeremias. Aí está registrado aqui, pode ler aí Hebreus mesmo, porque ele vai citar Jeremias também, o autor aos Hebreus. Então lá em Hebreus capítulo 10, verso 16, ele vai nos dizer assim, a partir do verso 15, diz assim: e o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isto. Primeiro ele diz, aí o autor vai citar aqui Jeremias 31. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles a escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Então, quando o autor aqui cita Jeremias, o profeta Jeremias, é para nós entendermos que é desta forma. É a ação deste Deus. Está vendo aqui quando o Senhor Deus fala assim: eu porei. Você que está se debatendo e lutando para ser melhor diante deste Deus, saiba que o Senhor é que te capacita, é no poder dEle. O texto começa dizendo que o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Então é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai capacitar você para que realmente aí você tenha esse coração diante deste Deus. Porei as minhas leis no seu coração e a sua mente eu vou escrever as minhas leis. Estamos tentando muitas vezes com as nossas próprias forças fazermos aquilo que precisa ser feito, mas nós precisamos entender e recuar, talvez dar um passo atrás e entender que nós precisamos, na verdade, sair desta sombra, para ir para aquilo que é melhor. Por isso lá que no verso 9,
Revista e Atualizada, eu prefiro, né, que vai falar aqui, como ele diz assim, né, assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios, pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Né, na Revista e Atualizada vai dizer assim, que ele tirou, né, o primeiro, né, para estabelecer o segundo. Pegue isso para a sua vida nesta noite. O Senhor já removeu aquilo que era, né, que já passou, aquilo que era sombra. Estabeleceu na sua vida aquilo que Cristo, aquilo que é real, que é verdadeiro na sua vida. Pegue isso para a sua vida nesta noite. Pegue isso para a sua vida nesta noite. O Senhor removeu aquilo que era, né, que já foi passado, aquilo que era sombra, aquilo que era cópia, e colocou, estabeleceu aí este segundo sacrifício, né, do seu próprio corpo, da sua vida, da sua própria vida, para que você realmente viva essa intensidade com este Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos finalizar esta mensagem, já chegando lá, né, perto do verso 22, no verso 29 vai dizer assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Olha só a diferença de Isaías capítulo 1, né? Olha só a diferença lá de Marcos capítulo 7, aquilo que o Senhor estava rejeitando, aqui Ele nos coloca como uma liberdade. Temos esta trepidez para entrar aí na presença deste Deus, né? Porque é por Ele. E aí o texto continua, verso 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Quero destacar aqui a questão do véu, né, desta cortina aqui que foi, né, foi descortinado para a sua vida espiritual, para que você viva intensamente esta vida com Deus. Para nós chegarmos neste verso 22, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Foi descortinado para a sua vida espiritual, para que você viva esta intrepidez na presença deste Deus, entendendo que o Senhor é maravilhoso, é na sua capacidade. Meus irmãos, muitas vezes a minha timidez me coloca nisso. Não, se eu falar que eu tenho essa intrepidez, vai parecer que eu sou orgulhoso. Vai parecer aí que eu tenho aí, né, eu tenho a força, né? Meus irmãos, é no Senhor nós temos. Nós precisamos nos apropriar deste poder, deste Deus. Você não pode fazer as coisas para Deus na sua capacidade. Você precisa fazer entender, para que você saia desta sombra da sua vida, daquilo que você está tentando fazer o melhor para este Deus. Não é a forma como este Deus tem requerido para a sua vida. O Senhor espera que você entenda. Não é em vão que este texto inspirado da palavra do Senhor vai tratar coisas difíceis, coisa que nós não vivemos lá da forma como o próprio Deus exigia um culto. Mas nós precisamos entender que foi removido, né, aquilo que era uma cópia, uma sombra, para estabelecer nas nossas vidas aquilo que é real, aquilo que é poder deste Deus para a sua vida, para a minha vida. E aí nós caminhamos aí, né, por este caminho, este novo caminho, é vivo e novo. No verso 21 diz assim: nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Aí o verso 22 vai nos colocar aí: cheguemos perto de Deus com um coração sincero. Você consegue entender e perceber o caminho que foi percorrido? De ser removido aquilo que era sombra nas nossas vidas, para estabelecer aquilo que é real, aquilo que é realmente bom para a sua vida, para a sua casa, para esta igreja. Você consegue?
Você consegue entender que este coração sincero, né, em uma fé firme, isso aí vem, não é na sua capacidade, não é no seu orgulho, o Senhor é que te capacita, que te dá essa fé. Não é à toa que este verso 22 aqui está coladinho aqui, depois aqui com o capítulo 11 sobre a fé, né? É justamente você precisa ter esta fé firmada neste Senhor. E aí ele continua com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Meus queridos irmãos, lembra que nós vimos lá o verso 16 do capítulo 1 de Isaías, o Senhor exigindo uma purificação. É desta forma que nós precisamos, por isso que aqui, para que você tenha este coração sincero e consiga se aproximar deste Deus, você precisa ser purificado, aí é por Ele. É Ele que faz isso na sua vida, até o corpo lavado, aqui talvez fazendo referência ao batismo. Você sabe por quê? Porque ali os hebreus, eles tinham estas cerimônias, e dada por Deus. Você vai ver isso lá em Levítico, que você tinha que lavar. Por isso que na época do Senhor Jesus, tudo que eles faziam, lavava, não usava álcool gel, não. Então lavava e se purificava para se apresentar como para Deus. É um sentido que deveria ser o correto, mas isso só é quando é removido a sombra, quando é removido aquilo que é cópia, que é um protótipo para estabelecer aquilo que é real e verdadeiro na sua vida. E aí sim, você realmente vai ser purificado. Que o Senhor Deus nesta noite te abençoe, que o Senhor Deus realmente faça na sua vida ter a verdadeira capacidade de entendimento de que o Senhor é aquele que está aí trabalhando na sua vida, para que você entenda isso, para que você consiga viver isso na presença deste Deus, sendo guardado por Ele, tendo um coração aí realmente sincero diante deste Deus. Uma das coisas que eu tenho muito medo é de não ser sincero para este Deus quando eu estou fazendo o trabalho dEle, quando eu estou vivendo para este Deus. E este Deus que pesa os corações sabe da minha intenção, sabe do meu coração. E eu espero, meus queridos irmãos, que cada um de vocês nesta noite tenham esta atitude. Senhor, sonda o meu coração, prova-me, vê se há algum caminho mau e me purifica, me purifica.